Olá, queridas e queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém? Meu nome é Zilda Mendes, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, porque eu estou ótima, muito obrigada. Gente, hoje eu quero falar aqui para vocês sobre Esther. Antes de chegar na Esther, eu vou contar uma história. O rei Assuero, na época, né, dos reis, até hoje existe reis, mas eu tô falando da época antes de Jesus, né? Então os reis davam festas e durava dias, né? Então o rei Assuero, ele tinha uma esposa muito linda. Assim, ele era encantado pela rainha Vasti. Então, eles davam festa, né, assim, dias e dias, e chegava uma hora que ele chamava a rainha, eu acredito pela beleza dela, aqui conta, né? Mas aí agora eu tô falando, pela beleza dela, então eu acredito que ele queria exibir, né, para os reis, para os príncipes, para todo mundo que estavam lá, né, na festa. Então ele chamava as mulheres, mas quando vinha a Vasti, que era a rainha Vasti, era diferenciado para ele, né? Então, todos os dias eles bebiam muito, festa, né, gente? Então é normal. Então chegou um dia que ele mandou o eunuco, né, chamar a rainha para dançar para os convidados, porque ele era encantado pela rainha. Então a rainha também, ela estava fazendo um banquete para as convidadas delas. Então ela mandou falar assim pro rei que ela não iria porque ela estava ocupada. Então, o eunuco voltando, gente, vocês sabem que é um eunuco, né? É como se fosse um mordomo, assim. Ele era operado, né? Os testículos e tudo. Então ele não tinha desejo assim por mulheres, porque ele era desse jeito, né? Então eles. Todo mundo ficou assim surpreso pela resposta da rainha Vasti, né? O rei virou e falou assim: Olha, o que eu vou fazer com ela? Porque ela me envergonhou. Para ele, ela passou vergonha nele diante dos convidados, porque primeiro ela era como se fosse assim as joias dos olhos dele. Então, quando ela chegava, fazia toda a diferença. Pela beleza, pela formosura, pela educação. Só que nesse dia ela falou: Não, não vou. E pronto, acabou. Então, ele reuniu com os conselheiros dele e falou: O que eu faço com ela? Porque antes dos reis agirem, eles tomam conselhos e tudo mais. Então, eles falaram: olha, a melhor opção é você. Ele até pensou em tirar, né? Ela de cena. Mas aí falou para ele, um conselheiro falou para ele assim: olha, manda ela embora da cidade, do castelo, né, do palácio, da cidade, deixa ela sem nada, não sabe? Deixa ela assim ao arar. E aí ele fez isso. Gente, passado algum tempo, né, já tinha passado e tudo mais, já tinha passado aquela dor no coração dele, então ele lembrou dela, o rei. Aí ele foi e falou: Eu tô com saudades, né? Como se ele falasse assim: Eu queria ela de volta. Então o Mordecai, né, e os outros conselheiros foram lá e falou: Olha, vamos fazer o seguinte: vamos pegar moças virgens de boa aparência, formosa, e a gente traz elas para o palácio, né? Dá como se fosse uma aula de etiqueta. E aí depois elas passam
E aí o senhor escolhe uma. E o rei, assim, ele aceitou. Ele falou, é uma boa opção. Agora que vem o que eu vou falar. Eu vou ler aqui em segunda Esther. Gente, você já leu o livro de Esther? É só 10 capítulos, é bem pequenininho. Então, é... aqui, ó. Fala assim. Eu vou ler em 2, né? Esther feita rainha. Vou ler 2:4 que diz assim, ó. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Então, para não ficar nas minhas palavras que eu tô fazendo isso, tá? Então, o rei, ele achou interessante. Aí, ele foram nas províncias, né, nas cidades ao redor lá, foram e buscaram algumas moças para ter aula de etiqueta, para se preparar para passar diante do rei. Então vieram, né, as moças e também, deixa eu ler aqui o nome dela, que não era esse nome. Ela chamava Radassa. Olha o nome da Esther, Radassa. Então, o tio dela, que era o Mordecai, falou para ela, falou assim, olha, você vai passar diante do rei com as outras moças, né? Cada uma vai se apresentar, mas você não coloca nada, você não coloca brinco, não coloca pulseira, não coloca nada, nada, nada. Você vai na sua simplicidade. Porque ela já era linda, ela era formosa, ela era perfeita. Então, as moças ficavam um ano. Eles falam aqui 12 meses, né? 12 meses é um ano. Então, um ano se preparando, arrumando cabelo, passando óleo na pele. E o mais interessante é que eles levaram elas numa sala que tinha todo tipo de pedraria, joias, tudo, tudo, tudo. Então eles falaram para ela, falaram assim, olha, vocês peguem o que vocês quiserem, porque o rei só vai escolher uma. Então, se você não for a escolhida, pelo menos você tem lá seus anéis, seus brincos, seus colares, suas pulseiras, suas coroas, né? Suas diademas e tal. E aí, a Esther foi a única que não colocou nada disso. Então, as moças, quando deu um ano se preparando para entrar na presença do rei. Gente, o rei era o rei Assuero, todo mundo já sabe, né? Eu falei aqui desde o início. E o rei Assuero, ele é um homem que quando chega na velhice, ele morre e é substituído, e assim sucessivamente, né? Então, agora que vem a parte mais interessante. Quando a Esther, a Radassa, no caso Esther, passou diante do rei, todas aquelas meninas que tinham passado, ele não se encantou. Mas ele amou o jeito da Esther, porque a Esther, ela foi na simplicidade. E assim, era pecado ela ir toda harmoniosa, toda com os brincos, anéis. Não, não era pecado. Eles até falaram, vá assim, pega o que você quiser para se enfeitar na presença do rei, para que o rei, né, se encante, talvez. Mas a Esther, ela não foi com nada. E o rei olhou para ela e falou assim, eu quero essa. Então, ela caiu nas graças do rei. Então, ela virou a rainha, né? A rainha Esther, que todo mundo já sabe e tudo mais. Mas, o que eu quero falar é, para você se apresentar diante do rei da glória, às vezes não precisa de palavras bonitas, palavras difíceis. Nós precisamos de rasgar o nosso coração. Nós precisamos de fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor?
é que nós sejamos sinceros, que nós venhamos diante dele, porque ele conhece cada detalhe das nossas vidas, ele conhece. E aí eu te pergunto, você consegue enganar o Senhor? Não, ninguém consegue. Mas nós podemos fazer aquilo que agrada a ele. Gente, eu vejo assim, ó, em oração nas madrugadas, porque eu vou falar de mim. Eu acordo de pijama, eu não troco meu pijama para ir orar. Até porque quando eu termino de orar, eu volto e deito e durmo de novo. Então, assim, gente, olha aqui. Eu tô suando. Hoje eu não liguei o ventilador porque tá chovendo e eu acabei que não liguei, né? Mas tá tudo bem. E aí, eu volto e durmo, porque eu vou estar de pijama. Eu não me aprontei, eu não me, sabe? Eu não me arrumei, porque eu tô do meu jeito, eu tô, sabe? Quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente arruma, né? A gente coloca um saltinho, coloca uma roupa mais ou menos, arruma o cabelo, tá? Mas quando a gente acorda nas madrugadas, a gente vai lá e ora do jeito que a gente tá. Então eu acredito que do jeito que você tá, com seu coração puro, sincero, Deus se agrada. Deus, ele vai na sua casa, ele tira tudo. Quando você pede para ele entrar na sua casa, ele limpa a sua casa, ele lava a sua casa com o sangue dele, ele purifica a sua casa. Gente, eu falo que quando tem louvores, né, que fala assim, entra na minha casa, eu mostro o meu coração, porque a casa para o Senhor é o meu coração ou a minha mente. Eu penso assim, né? Aí cada um pensa o que quiser. Gente, tem hora que eu coloco aqui as postagens e eu coloquei agora mesmo, foi outro dia eu coloquei um vídeo, né, falando assim, que Deus perdoa os nossos pecados. Aí teve pessoas então João Batista mentiu quando falou que Jesus veio e perdoou os nossos pecados? Não, gente, João Batista não mentiu. Deus, ele perdoa o pecador, mas ele abomina o pecado. Então vamos pensar nisso. Eu dei uma desabafada aqui, né? Mas amém. Então, gente, é isso que eu quero falar pra você. Chega na frente, na presença do Senhor, com seu coração humilde, limpo, sabe? Esteja com o Senhor todo o tempo, em nome de Jesus, sabe? Não deixa a preocupação, sabe? Tomar conta da sua mente. Quando você chegar na presença do Senhor, sabe? Esquece tudo e pensa só no Senhor. Chega com humildade na presença do Senhor. Chega com o coração sincero na presença do Senhor. Amém? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Gente, desculpa do vídeo ter passado aí dos 13 minutos, mas reflete nessa palavra de hoje. Amém? Em nome de Jesus.